Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um tema, né, que foi levantado pelo Lucas Banzoli. E eu vou fazer porque, na verdade, a passagem que está sendo citada ali, ela é citada pelo livro que eu estou lendo agora, da Riane Eisler, O Cálice e a Espada. Esse livro eu estou fazendo resenha dele, né? Ele fala sobre a questão do feminino, como é que a sociedade saiu de modelo em que o feminino predominava para um modelo patriarcal, com a dominância do masculino. Como é que houve essa mudança? Tá? Então, determinada na página 152, ela vai tratar da questão do texto bíblico. Né? Que a ideia do livro é que você tinha sociedades que eram de parceria, ela não chama de matriarcais, porque não há o predomínio da mulher. Na verdade, é uma sociedade de parceria. Então, é uma sociedade de parceria em que a mulher estava em igualdade de condições com o homem e passa para uma sociedade patriarcal em que o homem se impõe sobre a mulher. Tá? Isso vem por conta das tribos guerreiras que invadem aí a Europa antiga, enfim. E a invasão dos Kurgos, né? Então, ela trazendo a tese da Marija Gimbutas, que aí se justifica ali pelo terceiro milênio antes de Cristo, se justifica então essa passagem para modelo onde o homem predomina. Então ele vai falar dessa passagem dos judeus, está dentro dessa perspectiva, que são povos que estão trazendo suas divindades masculinas para as sociedades que estão sendo conquistadas. Tá? Então, nisso, ela vai trazer na página 152 a análise de Deuteronômio 22, 28, que diz assim: se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida e a agarra e se deita com ela, então aqui está falando de estupro. Tá? A passagem que o Lucas está examinando, que é Êxodo 22, está falando do sexo com uma virgem, mas é consensual, não é estupro. Aqui está dizendo especificamente a questão do estupro. E é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata, e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Esse é o Êxodo 22, 16. A passagem que o Lucas examinou é outra, esse aí é do Deuteronômio 22, 28. Tá? A passagem que o Lucas examinou foi Êxodo 22, 16. Que dá: se alguém seduzir uma virgem que não está desposada e se deitar com ela, pagará o dote e a tomará por mulher. Então, essa passagem do Êxodo 22, 16 é de sedução consensual. A que eu li aqui do Deuteronômio 22, 28, que está sendo examinada por ela aqui, pela Riane Eisler, é de estupro. Tá? Nos dois casos tem uma virgem não desposada. E nos dois casos a consequência é pagar o dote e casamento. Nos dois casos. Bom, os direitos da mulher são preservados nessas duas passagens? Não. Não, no ponto de vista dos direitos que a mulher tem hoje, não. Porque a mulher não tem autonomia reconhecida nos textos. Ela não é consultada se deseja casar ou não com o homem. Ela não é consultada. Principalmente nessa passagem aqui do estupro, do Deuteronômio 22, 28. A mulher acaba tendo que casar com o estuprador. Tá? Hoje seria inaceitável isso daí. Então, a mulher acaba tendo que ficar com o estuprador. Né? Então, essa é a perspectiva das duas passagens. O que ela vai falar aqui? A Riane Eisler vai falar. Bom, a mensagem que recebemos foi de que tal lei constituía um grande progresso, um passo ético para o humanitário
dado por uma civilização de pagãos imorais e pecadores. Mas se analisarmos com objetividade esta lei, está falando do Deuteronômio 22, 28, que o estuprador tem que pagar o pai, o dote da mulher, e tem que casar com ela, né? Se analisarmos com objetividade essa lei, dentro do contexto social e econômico da qual foi aplicada, fica evidente que ela não brotou de considerações morais ou humanitárias. Ao contrário, ela foi concebida para proteger os direitos de propriedade dos homens sobre suas esposas e suas filhas. Então, aqui, o que está guiando essa passagem aqui é preservar o direito de propriedade, seja do pai, seja do esposo. Tá? Essa lei diz que uma moça solteira que não é mais virgem deixa de ser um patrimônio econômico e seu pai deve ser ressarcido. Quanto à exigência legal de que o violentador era obrigado a casar com a moça, numa sociedade em que os maridos tinham poderes praticamente limitados sobre as esposas, tal casamento forçado dificilmente teria tido origem na preocupação pelo bem-estar da moça. Também esse castigo diz respeito à economia masculina. Já que a moça tornou-se um produto sem valor de mercado, não seria justo onerar o pai com sua manutenção. Ela tem que ser adquirida pelo homem, que foi a causa da desvalorização da moça. Então ele vai ter que pagar. A finalidade de todo esse sistema de costumes e leis sexuais morais é demonstrada ainda mais brutalmente em Deuteronômio 22, 13. Esses versos tratam do caso de um homem que, depois que descobre que sua noiva não é virgem, alega que ela lhe causa aversão e deseja ver-se livre dela. Então o cara foi casar, quando foi lá ver, a mulher não é virgem. Bom, o remédio legal proposto pela Bíblia nesse caso é o seguinte: se os pais da moça, da mulher, puderem produzir os sinais de virgindade da moça, estendendo o lençol diante dos anciãos da cidade, o marido terá que pagar ao pai da moça 100 ciclos de prata e não poderá enviar a moça de volta a seus pais enquanto ela viver. Ou seja, ele vai ter que continuar casado e vai ter que pagar lá uma indenização lá para o pai. No entanto, se a virgindade da moça não for devidamente provada, o marido pode se livrar dela, visto que a lei determina que a moça deve ser levada à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade e apedrejarão com pedras até que morra. Então veja, mulher casou, foi lá, não é virgem. Se ficar provado que realmente ela não era virgem, morre. Está escrito aqui. Então isso aqui está preservando os direitos da mulher? Cara, porra. Somos informados que há bons motivos para matar uma mulher que não é virgem ao se casar, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa de seu pai. Traduzindo em termos contemporâneos, ela deve ser morta como punição por trazer desonra não só ao pai, mas toda a família e as 12 tribos de Israel. Mas em que consiste tal desonra? Qual é a ofensa ou prejuízo causado para o seu povo pela perda da virgindade? A resposta é a seguinte: uma mulher que se comporta como uma pessoa sexual e economicamente livre é uma ameaça a todo o tecido socioeconômico da sociedade rigidamente dominada pelos homens. Tal comportamento não pode receber o consentimento geral sem que todo o sistema econômico e social entre em colapso. Por isso, a necessidade de uma fortíssima condenação social e religiosa a uma punição radical. Aí vem a passagem de Números 31. Em Números 31, por exemplo, temos o relato do que aconteceu depois da queda dos madianitas. Tendo chacinado todos os homens adultos, os antigos hebreus levaram presas as mulheres dos madianitas com suas crianças. Então Moisés lhes disse que essa era a vontade do Senhor: matai todas as crianças do sexo masculino, matai também todas as mulheres que conheceram varão, coabitando com ele. Não conservareis com vida, senão as meninas que ainda não coabitaram com o homem, e elas serão vossas. O Lucas Manzoni chama a atenção que, em crítica textual, esse "e elas serão vossas" não tem em alguns manuscritos. Né? Como é comum na Bíblia, o ordenamento divino foi uma punição. A praga que veio depois da vitória sobre os madianitas deveu-se, segundo Moisés, aos pecados dessas mulheres capturadas.
mas isso não explica por que todas as mulheres e meninas que não conheceram homens deviam ser poupadas para vós. Uma explicação plausível, para tanto, seria que os homens da classe dominante sentiram que suas tropas estariam dispostas a matar mulheres mais velhas e meninos, mas não tão dispostas a matar virgens e meninas, que constituíam sua parte nos despojos da guerra, podendo ser vendidas como concubinas, escravas e mesmo esposas. Então, o contexto da passagem aqui, novamente, não é preservar o direito das mulheres. Pelo contrário, o destino dessas mulheres seria, ou seria concubina, ou seria escrava, ou seria esposa. Lá, as pessoas escolheriam lá para tomarem como esposa. Talvez o exemplo mais marcante da cegueira induzida pelo sistema seja o tratamento bíblico do estupro. No livro de Juízes, capítulo 19, os sacerdotes que escreveram a Bíblia nos falam de um pai que oferece sua filha virgem aos bandidos. Ele tem como convidado em sua casa um homem de alta estirpe da tribo dos levitas. Desordeiros da tribo de Benjamim batem à sua porta e exigem ver o visitante lá fora, aparentemente para fazer-lhe mal. O dono da casa responde: aqui está minha filha que é virgem. Eu a entrego a vós. Abusai dela e fazei o que lhe aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Então o cara entrega a filha para proteger esse homem de alta estirpe, né? Isso nos é dito casualmente como se fosse de pouca importância. À medida que a história prosseguimos, descobrimos que então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã, e ao raiar da aurora deixaram-na. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava com seu marido, e ali ficou até ouvir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho. Quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa, com as mãos da soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e a pôs ao caminho de casa. Em nenhum ponto desse relato brutal de traição da confiança de uma filha e de uma amante, de estupro e morte de uma mulher indefesa, detectamos qualquer indício de compaixão, muito menos de indignação moral ou revolta. Mais significativo ainda, e algo que não faz o menor sentido, é o fato de que a oferta do pai de sacrificar aquilo que, segundo os padrões da época, sua filha tinha de mais precioso, sua virgindade, e talvez até sua vida, não constituía violação alguma da lei. Ainda mais absurdo é que as ações que previsivelmente levaram ao estupro coletivo, tortura e, por fim, assassinato da mulher, que era, no fundo, esposa do levita, também não constituíam violação da lei. Tudo isso num livro cheio de prescrições e proibições aparentemente infindáveis sobre o que é certo e o que é errado do ponto de vista moral e jurídico. Em resumo, tão espantosa era a moralidade desse texto sagrado, capaz de ditar ostensivamente a lei divina, que ele contém a autorização legal para que metade da humanidade seja entregue por seus pais e maridos para ser estuprada, espancada, torturada ou morta sem medo de punição ou mesmo reprovação moral. Brutal é a mensagem de uma história que até os dias de hoje é lida rotineiramente como parábola moralizante a congregações e crianças que frequentam a escola dominical em todo o mundo ocidental. É a história de Ló, que foi o único poupado por Deus quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim, mais uma vez lemos em Gênesis 18:8 que com a mesma indiferença e segundo o costume social disseminado e aceito, Ló ofereceu suas 2 filhas virgens, provavelmente meninas, visto que naquela época as mulheres casavam cedo, a um bando de desordeiros que ameaçavam 2 homens convidados de sua casa. De novo, não há qualquer indício de violação da lei ou expressão de indignação diante do fato de que um pai trate suas filhas de uma forma tão desnaturada. Pelo contrário, já que os 2 visitantes de Ló revelam ser anjos enviados por Deus, quando o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, em virtude de suas perversões,
Ló acaba sendo recompensado por suas perversões. Somente ele e sua família foram poupados. Da perspectiva da teoria da transformação cultural, o que podemos aprender sobre o sistema a partir desses exemplos de moralidade bíblica, cujo propósito era manter o referido sistema? É evidente que a moralidade que apoiava a escravidão sexual foi imposta para atender às exigências econômicas do sistema rígido de dominação masculina, em que a propriedade passava de pai para filho e os benefícios do trabalho de mulheres e crianças constituíam aportes ao patrimônio dos homens. Foi imposta também para atender às exigências políticas e ideológicas no sentido de reverter os fundamentos da velha ordem, na qual as mulheres eram agentes livres do ponto de vista sexual, econômico e político, e a deusa era a divindade suprema. Quer dizer, o modelo anterior era de parceria, segundo ela, né? Ou seja, nas sociedades mais antigas, a mulher tinha seu espaço e seus direitos eram tratados em igualdade com os dos homens. Depois vem esse modelo patriarcal, representado aqui por essas passagens da Bíblia e outras civilizações antigas também, que mostram o mesmo padrão, tá? Onde o homem passa a dar as cartas, né? Como vimos, não foi por coincidência que em toda parte do mundo antigo a imposição da dominação masculina marcou a mudança de um mundo pacífico e igualitário de organizar a sociedade humana para uma ordem violenta e hierárquica, governado por homens brutais e gananciosos. Então, essa mudança que é apontada aqui nos textos bíblicos. Então, veja, apontar essas passagens para dizer que o direito da mulher está sendo preservado e tal, é alterar totalmente o contexto. Não é. Esse contexto não é esse. O contexto é de a mulher está nitidamente numa posição de desigualdade com os homens. Isso está sendo ratificado no texto bíblico. O texto bíblico não está questionando esse contexto social, está adotando esse contexto social em maior ou menor grau. Então, é isso. Muito obrigado, então.